Olá a todos e a todas, estamos aqui para fazer este vídeo no âmbito das disciplinas de Economia e Geografia do 11º ano. Passo-se a apresentar o grupo, eu sou o Pedro Ribeiro, comigo tenho Paulo Maia, Olá. Gonçalo Azevedo Olá. e a Rita Pereira, que não está cá presente, mas também faz parte do grupo. O nosso tema em concreto é o processo de integração na Europa. Vamos falar um pouco sobre a União Europeia e de como ela funciona e também para vos dar a conhecer mais sobre a União Europeia. Pergunto aqui ao meu colega de painel se sabe o que é a seca. Paulo. Para ser sincero, tenho algumas dificuldades nessa parte da matéria. Eu gostaria que me ajudasse a perceber. Sabes o que significa a sigla seca? Sei, é a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço. Muito bem. Isto resultou após a Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 e 1945. A Europa encontrava-se em ruínas, havendo necessidade de consolidar a paz entre as nações e incitar o processo de reconstrução económica. Assim, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço tornou-se realidade com a assinatura do Tratado de Paris, em 18 de abril de 1951, que instituiu o mercado comum do carvão e do aço entre os 6 Estados fundadores, os famosos Benelux, que são eles a França, a República Federal da Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos, o Luxemburgo e a Itália. Muito bem. O seu principal objetivo era garantir a paz na Europa, juntando na mesma organização países vencedores e países vencidos, sob a direção de uma autoridade comum, regida pelos princípios de igualdade e cooperação. Com a seca foi muito importante, não é? Para nós, como nós agora, depois destas explicações, viram muito bem, e conseguiu muito importantes objetivos, como em termos políticos levou à reconciliação franco-alemã, abriu caminho à Europa comunitária e em termos económicos, contribuiu para a recuperação económica da Europa através da produção e livre circulação de carvão e aço, matérias-primas essenciais à indústria. Paulo, mesmo assim ainda continuas com dúvidas? Não, agora já ficou tudo esclarecido. Passamos então agora a falar sobre a Comunidade Económica Europeia, a famosa CE, que é a tua especialidade, Paulo. É verdade. Na sequência da seca, existiram 6 países que assinaram a 25 de março de 1957, em Roma, os tratados que instituíram a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Mas criar um mercado comum único no interior do qual as mercadorias circulassem livremente, só seria possível no âmbito de uma União Aduaneira. Então, antes de começar, vocês sabem o que é a União Aduaneira? Sei que o Gonçalo essa é a especialidade dele, mas por isso vamos perguntar primeiro ao Pedro. Eu penso que tem a ver com as barreiras alfandegárias, portanto, deve ser por essa via ou então a eliminação dessas barreiras para criar Então, outros países. Vou fazer aqui um pequeno resumo, depois o Gonçalo começar melhor sobre a matéria, ele vai explicar melhor. Então, em 1968, foi caracterizado a concretização dos objetivos da União Aduaneira. Um deles era, como o Pedro disse, a eliminação de barreiras alfandegárias entre os países aderentes, e tinha outro objetivo, que era a introdução da pauta aduaneira comum. Agora vamos também falar sobre a Europa dos 6, a Europa dos 12. Existiu uma ideia da Europa Unida, com o objetivo de promover a paz e o progresso económico. Esta ideia foi ganhando cada vez mais e mais adeptos. Vocês sabem quais é que foram os países que entraram em 1973? Não. Eu sei um só, o Reino Unido. Está certo. Foram o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Em 1990, alguém sabe qual é que foi o único país que entrou? Acho que foi a Grécia. Sim, está certo, foi a Grécia. E Portugal entrou em quando? Isso é fácil. Isso 86. E quem é que entrou com Portugal, vocês sabem? O nosso vizinho. Espanha. Algum de vocês sabe quem é que foi o presidente português que assinou o tratado? Foi o Mário Soares. Muito bem. Já que respondeste agora, podes falar sobre a parte que compreendes melhor o mercado único europeu? Sim. A União Aduaneira possibilitou o aumento das trocas comerciais entre Estados-membros, eram as chamadas trocas intracomunitárias. Pronto, o que resultou de um grande crescimento das suas economias, que deu, por exemplo, a intensificação dos rendimentos nos Estados-membros, o crescimento da produção, a maior variedade de produtos e preços mais baixos, aumento de rendimento, consumo e bem-estar da população. Isto foi um passo necessário para a construção de um mercado interno sem fronteiras. Foi dado com a assinatura do Ato Único Europeu. Isto foi em 1986, que fixou como um grande objetivo a construção do mercado único europeu, até ao final de 92. Exatamente. E isso foi essencial para a criação da agora a nossa famosa União Europeia, a nossa UE. Com a realização deste mercado comum, seguiu-se uma nova etapa no processo de integração, a criação de uma União. Como acho que vocês sabem, foi grande, importante, como tivemos ainda a falar. O Tratado da União Europeia, assinado em 1992, em Maastricht,
traduziu esta vontade de transformar uma comunidade essencialmente económica numa união em que a componente política fosse mais acentuada. E para isso, o Tratado de Maastricht criou a União Europeia, que se assentou em 3 pilares. Vocês sabem quais desses 3 pilares? Unidades europeias. Era esse o único que eu sabia também. Muito bem. Um deles é assim, as comunidades europeias, que se baseia em quê especificamente? No mercado único, na cidadania europeia, nas políticas comuns e na união económica e monetária. Seguindo-se ainda de mais 2 pilares. Domínio da política externa e de segurança comuns, que se baseia também na política externa comum e na política de defesa comum, e no domínio da cooperação em matéria de justiça e assuntos internos, que é outro pilar, que é a imigração, asilo, fraudes, alfândegas e políticas. São estes os grandes 3 pilares da União Europeia. Mais especificamente, a cidadania europeia foi com o Tratado da União Europeia instituiu a cidadania europeia, paralela à cidadania nacional, na medida em que qualquer cidadão que tenha a nacionalidade de um Estado-membro é também cidadão europeu. Acho que isso não há maneira de enganar. A União Económica e Monetária foi o potencial do mercado interno, criado pela livre circulação de bens e de capitais, como vocês já aqui falaram, conduziu à necessidade de reduzir os custos de transação associados à conversão de várias moedas nacionais e de eliminar a instabilidade de taxas de câmbio, também era uma das coisas mais importantes, como que falamos, e a criação de uma moeda única constituída o meio de contemplar o mercado único. Ter um mercado com a sua própria moeda tornou-se assim um dos objetivos da União Europeia, que depois iremos falar do nosso famoso euro, que nos veio ajudar, como vocês todos sabem. Com o alargamento da União Europeia, passamos para a Europa dos 15. Deu-se em 1995 que entraram 3 novos países. E eu pergunto aqui aos meus colegas se sabem quais são esses 3 países. Finlândia. E a Suécia? Outro Muito bem. país, não sei. Era a Áustria. E a Áustria, muito bem, Gonçalo. Passamos assim da União Europeia dos 12 para a União Europeia dos 15. Assim, deu-nos a perspectiva e a oportunidade de falarmos da União Económica e Monetária, a UEM, que nesta matéria o Gonçalo poderá falar muito mais à vontade do que um de nós. Para a maioria dos Estados-membros da União Europeia, como vocês sabem, o mercado único só é possível se for alcançado com uma maior coordenação das políticas económicas e a integração a nível financeiro, o que passa por uma substituição das moedas nacionais por uma única moeda. O Tratado da União Europeia veio consagrar a União Económica e Monetária como parte integrante das comunidades europeias, tendo o Conselho Europeu, reunido em Maastricht, aprovada a criação de uma moeda única e a definição e execução de uma política monetária comum, a cargo de uma nova instituição europeia do Banco Central Europeu. Como sabem, existem critérios de convergência de Maastricht, certo? Certo. E sabem dizer algum? Eu sei 2, a estabilidade dos preços e a estabilidade cambial. Eu sei um que é a sustentabilidade das finanças públicas. Por outras palavras, não é? Estes critérios foram muito fundamentais para que muitos países pudessem aderir ao euro e conseguissem isso. E mais do que isso, o euro também veio a ser chamado euro através do Conselho Europeu de Madrid em 1995 e então ficamos a partir desse ano que entrou em vigor para todos os países em 2000 e qualquer coisa. Mas para isso o Paulo entende muito melhor da moeda única, ou do nosso euro, e irá falar sobre isso. Então, a 1 de janeiro de 1999 nasceu o euro, que acho que toda a gente conhece. O euro passou a ser utilizado como moeda escritural em todas as transações entre Estados-membros participantes na União Europeia Monetária. Mais tarde, a Suécia decidiu não aderir à moeda única, enquanto a Grécia decidiu. A 1 de janeiro de 2002 entraram em circulação as notas e as moedas em euros. Neste período, existiram muitas mudanças políticas e económicas nos países do centro e leste europeu. Por exemplo, a unificação da Alemanha, a desintegração da antiga União Soviética e a independência de alguns países que constituíam a União Soviética. Estas mudanças levaram a União Europeia a considerar a necessidade de alargar o espaço da União entre países. Em 2004 existiram 10 países que entraram na UE. Alguém sabe alguns? República Checa. A Hungria, a Polónia, a Estónia, a Letónia, o Chipre, a Malta e a Eslovénia. Acho que disseste todos, já me perdi, mas acho que sim. São Em 10. 2007 deu-se a adesão da Bulgária e da Roménia. A Europa dos 27 veio em 2013 com a entrada da Croácia. Não, a Europa dos 28 veio em 2013 com a entrada da Croácia. Em 2020 o Reino Unido saiu da União Europeia e passámos a ser de 27. novo 27.
Houve também alargamentos não só na União Europeia, mas sim também na zona euro, não é? Com a entrada de novos países também para a nossa zona euro. A OEM e as políticas económicas também vieram a surgir como, para quê? Para estabilizar os preços e solidez e credibilidade das finanças públicas, que eram condições necessárias ao crescimento sustentado da economia europeia, não é? E que todos os países teriam que ter isto em linha de conta, em ter linhas em linha de conta. Também com a política monetária comum, que é aplicada e que veio ser pelo Banco Central Europeu, o BCE, como muita gente conhece, que institui e integra os órgãos de gestão da União Económica Monetária, Europeia Monetária. A gestão da União Económica e Monetária passa pelo sistema europeu dos bancos centrais, o CBCE, que é constituído pelo BCE e pelos bancos centrais, BCN, de todos os países da UE. O Eurosistema, formado no âmbito do CBCE, é constituído pelo BCE e pelos bancos centrais dos países da zona euro. Banco Central Europeu, que é o BCE, define a política monetária para a zona euro, tendo como principal objetivo garantir a estabilidade dos preços. E o Eurogrupo, que é um fórum onde são debatidas questões relacionadas com o euro, onde estão normalmente os ministros das Finanças e isso. E por acaso tivemos um presidente português na presidência do Eurogrupo. Vocês sabem quem ele é? Não. Mário Centeno. Foi presidente do Eurogrupo e que agora está no Banco de Portugal. O principal objetivo da política monetária comum é a estabilidade dos preços, o que exige uma taxa de inflação dos países da área do euro inferior a 2%, que é a linha disto. Continuando na nossa matéria, passamos então agora a falar sobre as instituições europeias e sobre todas as instituições que existem na nossa União Europeia. Começamos com o Conselho Europeu, que penso que o Gonçalo saiba o que é o Conselho Europeu. Consiste em definir a orientação política da União. Exatamente. Depois também temos o Conselho da União Europeia, que aprova em conjunto com o Parlamento Europeu a legislação europeia. No Parlamento Europeu modifica e aprova a legislação europeia, exerce o controle democrático da União Europeia. E aprova o orçamento. Exatamente, aprova o orçamento. Nem sempre poderá ser assim que funciona, porque irá haver sempre países que poderão fazer mais influência do que outros, como é de todo o Parlamento. Temos também a Comissão Europeia, não é verdade, Paulo? Sim, a Comissão Europeia propõe a legislação europeia e executa. É como uma guardiapa. Dos tratados da União, exatamente. O Tribunal de Justiça, como vocês todos sabem, salvaguarda o direito europeu. O Banco Central Europeu, como falámos cá atrás, faz a gestão do euro e define a política monetária comum. E o Tribunal de Contas, que tenho quase certeza que o Paulo sabe qual é a função do Tribunal de Contas. Sim, esse aí é fácil. Controla a gestão das finanças europeias. Muito bem. O Comitê Económico e Social Europeu é um órgão consultivo, representa os interesses económicos e sociais das sociedades civis. O Comitê de Regiões é o órgão de consulta sobre matérias importantes para as regiões da União Europeia. Assim, o Banco Europeu do Investimento, que é o BEI, o Gonçalo, certeza, sabe o que é este banco. Ele concede-nos empréstimos ao desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas. Exatamente. Assim conseguimos, espero que com este vídeo tenham percebido mais sobre a União Europeia. Vamos vos dar um simples resumo de tudo aquilo que nós falamos. A unificação da Europa em torno da paz, da democracia e da prosperidade, objetivos da integração europeia, consistiu em um processo iniciado nos anos 50 do século XX, com a criação da SECA e que se foi aprofundando ao longo do tempo através da cooperação económica, a CE e o mercado único, a UE e a União Económica, a UEM e o euro. O projeto europeu iniciou-se com 6 países, contando atualmente com 28. Agora 27 com a saída da Inglaterra, o que dá à União Europeia um peso económico, social e político relevante no mundo. O aprofundamento do processo de integração originou múltiplas tarefas e funções a cargo de entidades supranacionais, as instituições europeias, o Conselho Europeu, a quem compete definir a orientação política da União Europeia, o Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu, que aprovam exatamente a legislação europeia apresentada pela Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, eles garantem respeito pelo direito europeu, muito bem, e o controle da gestão do orçamento da UE, respectivamente, e ainda o BCE, que é responsável pelo euro e pela política monetária comum. Assim, esperemos ter-vos demonstrado e dado mais a conhecer sobre a União Europeia e como tudo começou. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, Pedro Ribeiro, Paulo Maia e Gonçalo Azevedo.